O Alto da Barca do Inferno. A história se passa em um porto marítimo onde tinham duas barcas. A Barca da Glória, que onde tinha o anjo que esperava pelas pessoas boas, e a Barca do Inferno, onde tinha o diabo que esperava pelas pessoas ruins. Bem, primeira personagem que temos aqui é Brígida Vaz, ela era uma alcoviteira e ela era uma moça que ela fingia que salvava as meninas perdidas, porém ela abusava das meninas. Os próximos personagens são o Fred e a Florença. O Fred é um representante da igreja e ele dizia isso, né? E ele dizia também que seguiu o catolicismo. Porém, ele tinha uma amante, no caso a Florença. O Parvo, que era conhecido como Joane, ele representava o povo. E ele era ignorante, mas ele era civilizado e tinha um bom coração. O sapateiro, ele era um cara que ele enganava seus clientes e roubava eles. O fidalgo, ele simboliza as pessoas nobres. Um zeneiro, que era o agiota. Os quatro cavaleiros eles seguiam Deus, cristianismo, eles morreram propagando o cristianismo. O judeu, ele não acreditava no cristianismo. O enforcado era assim, ele era um ladrão que ele foi condenado. O cara era muito ingênuo e uma vez falaram para ele se enforcar, que os pecados dele não iam ser cobrados. O corregedor era um típico político corrupto, autoritário, e o procurador era um advogado corrupto, injusto. Então vamos ver para onde cada personagem foi, né? Bom, vamos começar com a Brígida Vaz, a alcoviteira. Como a gente já deve ter, né? Já deve ter imaginado, ela foi para a arca do inferno, porque mesmo ela dando as suas desculpas para o diabo já sabia que o lugar dela era com ele. O Fred, ele se fingia de bonzinho, mas na verdade não era. Ele sempre dava as mesmas desculpas. Então quando ele foi para a barca do anjo, ele deu essa mesma desculpa e ele acabou indo para a barca do inferno. O Parvo, ele passou no diabo, mas o diabo não aceitou ele na sua barca. Então ele foi para a barca da Glória. O sapateiro tentou enrolar o diabo, tentou enrolar o anjo, não deu certo. Foi para a barca do inferno. O fidalgo porque queria levar a cadeira. Ele não se importava para onde ele iria, ele só queria levar a cadeira dele, o trono, né? A cadeira, mas ele não conseguiu. Ele foi para a barca do inferno e ele não levou a cadeira dele. O zeneiro, que é o agiota, ele nem tinha desculpa, porque era algo que já estava mostrado, já tinha. Então ele já foi logo para a barca do inferno, que não ia ter volta. Os quatro cavaleiros, eles foram para a barca do anjo. O diabo nem olhou na cara deles. O judeu já não. O judeu foi com teu bode lá implorar pro anjo, mas o anjo não deixou ele entrar. Então ele teve que ir para a barca do inferno e não conseguiu levar o bode. O enforcado, coitado, eu ainda tenho dó desse cara. Ele, por mais que ele tenha sido, ele foi um ladrão, ele foi condenado, ele foi para a barca do inferno. O corregedor, ele tentou lá ser o soberano, não conseguiu. Não conseguiu enganar nem o anjo nem o diabo. Os dois já sabiam o que ia acontecer. O diabo e o anjo já tinham conversado, entendeu? O procurador, como ele era um advogado, né, injusto, ele não conseguiu se defender. Por mais que ele fosse um advogado, ele não conseguiu se defender pro anjo. E a única outra barca que restava era a barca do inferno. Oi, bom dia, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho da biografia do Gil Vicente. O Gil Vicente nasceu em 1465 na cidade portuguesa de Guimarães. Ele acabou estudando na Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele acabou sendo casado 2 vezes. A primeira com a Branca Bezerra, e com ela teve uns 2 filhos. E depois da morte da esposa, ele acabou se casando com Melícia Rodrigues, que com ela ele acabou tendo mais 3 filhos.
seu primeiro trabalho foi o Alto da Visitação, que era mais conhecido como Monólogo do Vaqueiro, e foi apresentado na peça do rei Dom Manuel e da rainha Dona Maria em 1502. Na celebração do nascimento do príncipe, que viria a ser o futuro Dom João III. Além de ter escrito a peça, que era baseada na Adoração dos Magos, ele também participou como ator. Com o passar dos anos, ele acabou se tornando mais próximo da realeza e organizou diversos eventos, festejos e celebrações, sempre aproveitando para apresentar mais dos seus trabalhos para o público. O Gil Vicente acabou sendo um nome reconhecido, tanto por conta da aprovação do público, quanto pela sua aproximação da realeza e corte portuguesa. E com isso ele acabou escrevendo mais e mais peças e ganhando mais fama. Ou seja, ele não era apenas dramaturgo, como também era poeta. Em 1511, ele acabou sendo nomeado vassalo do rei e mais tarde mestre da balança da Casa da Moeda, e isso aconteceu em 1513. E acabou falecendo por volta de 1536 em Évora. Agora eu vou falar um pouquinho da característica das obras. Mesmo ele tendo vivido no renascentismo, o Gil Vicente ele retratou em suas peças os valores populares e cristãos da vida medieval. O seu teatro se caracterizava por ser primitivo e popular, mesmo tendo contato com a realeza, ele servia como entretenimento para o rei. O Gil Vicente escreveu mais de 40 peças, algumas em espanhol e a maioria em português, onde ele criticou de forma piedosa toda a sociedade que ele presenciava em seu tempo. O valor do teatro vicentino reside na sátira, muitas vezes é agressiva, contrabalanceada pelo pensamento cristão. A sua obra tem uma grande universalidade de tema e pelo lirismo poético que ele soube colocar nas peças, mesmo na atmosfera renascentista. Da sua observação sátira, ele não deixou ninguém de fora, mesmo sendo do clero, da nobreza, da família real, mesmo por suas religiões, ele julgou todo mundo. Algumas obras dele foi Alto Pastoril Castelhano, Alto dos Reis Magos, O Velho da Horta, a Trilogia, que foi o Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca do Paraíso, Alto da Sibília Cassandra e o Alto da Festa. Bom, é isso.